Olá! O programa Casa e Comida de hoje leva você até a Fazenda Babilônia, região central do estado de Goiás. E hoje nós vamos ensinar uma receita que se chama bolinho de senzala, uma receita muito típica feita por escravos nas senzalas. Mas será que é muito difícil fazer essa receita? Não, nós vamos primeiro, eu vou primeiro colocar a touca, né? Porque a gente vai mexer com comida e então a gente tem que se preparar. Primeiro a gente usava era um lencinho, né? Da minha mãe, da minha avó, mas hoje é uma touquinha. Mas vamos lá, não é uma receita difícil não. Os ingredientes são simples, só que alguns ingredientes hoje não se encontram em supermercado. Você tem que comprar, é melhor você adquirir no mercado municipal, por exemplo, você consegue. Nós vamos usar o fubá de canjica, né? Não sei se vocês sabem a diferença. Não é o fubá mimoso, aquele fubá que você compra no supermercado. O fubá de canjica, ele é feito da canjica do milho, que já é o milho que já foi tirado toda aquela película, que foi tirada o germe do milho, que é aquela pontinha do milho, aquilo já é extraído. Primeiro eles faziam no monjolo, né? A gente faz no pilão também, que é a tradicional canjica. Hoje eles fazem, você consegue no moinho de pedra. Então, depois que você faz a canjica, o milho para canjica é que você vai triturar. Então, esse é o fubá de canjica, que aliás é bom para fazer broa. Então, esse talvez a dificuldade de encontrar. Mas os ingredientes são simples. Dona Thelma Lopes Machado é a proprietária da Fazenda Babilônia e vai nos ensinar essa receita. Mas antes de começar, ela faz questão de moer a cana no engenho que é do século passado. Para fazer o bolinho de senzala, você vai precisar de 1 litro de caldo de cana, 150 gramas de manteiga ou margarina, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 paus de canela, 1 colher de sopa de cravo da Índia, 1 colher de sopa de pó royal ou bicarbonato. Pó royal, eu vou usar, a receita pode usar bicarbonato. Aliás, era o que usava, porque ninguém tinha pó royal há 100 anos, 200 anos atrás, ninguém usava pó royal, né? Que é o fermento em pó. Usavam bicarbonato. Só que o bicarbonato ele escurece um pouco o biscoito, então a gente pode usar o pó royal, mas a receita tradicional é o bicarbonato. Para a receita, você também vai precisar de um pouco de fubá de canjica. Nessa vasilha, temos 2 xícaras do fubá. O prato é simples, os ingredientes são simples. Eu acho que vocês podem ter dificuldade em adquirir esse fubá. Esse fubá não é esse fubá que você encontra em supermercado, ele chama fubá de canjica. Você vai encontrar assim no mercado popular, em alguma feira, você vai encontrar, porque esse fubá de canjica ele é feito no moinho de pedra. E o nome dele já diz, é um fubá feito da canjica. A canjica, você sabe que é aquele milho que já foi triturado, que ele foi extraído, aquela película que dá um brilho no milho, aquilo é extraído. E o germe do milho, aquela coisa que faz o milho fecundar, que é aquela pontinha, aquilo saiu, que é o milho da canjica. Então, esse milho da canjica, depois ele vai para um moinho de pedra e faz o fubá. Talvez no Rio, São Paulo, você vai ter mais dificuldade. Encontrado mais no interior, tá? Isso aqui você vai encontrar mais no interior, não encontra muito não. Pode fazer com outro fubá, tá, gente? Não, é a mesma coisa, eu estou usando aqui, por exemplo, os manteiga de leite, mas você pode substituir por margarina. Porque de repente você não vai também perder uma receita porque você não tem um ingrediente, sendo que você pode substituir. Como eu preocupo com a história, eu fico ligado a isso porque eu quero mostrar o prato original, tá? Por exemplo, aqui, quanto ao fermento. Você sabe que antigamente não tinha fermento. Tanto é que os bolos, eles eram fermentados no fogão de lenha, ficava 10, 20 dias ali azedando, porque o fermento era natural. Depois passaram a usar o bicarbonato. Essa receita, ela é feita com bicarbonato, mas eu estou usando aqui o pó royal. Por quê? Porque quando eu uso o bicarbonato, ela fica mais escura.
E com pó royal eu vou conseguir ela mais clarinho os bolinhos. Numa panela, coloque o caldo de cana, canela, açúcar e o cravo. E como nós vamos usar o cravo, né? Eu já estou tirando a cabecinha deles, que são as sementes. A gente nunca, quando você vai usar o cravo no doce, em qualquer receita, você tem que tirar essa cabecinha, que são as sementes do cravo. Então você coloca ele assim, sem a cabecinha, tá? Você tem que limpar ele todo aqui, ó. Leve tudo ao fogo e mexa até derreter os ingredientes. Deixe em fogo baixo. Enquanto isso, vamos para a segunda etapa da receita: cortar a folha da bananeira. Para isso, há uma técnica que a dona Thelma explica. Toda vez que você vai usar uma folha da bananeira, inclusive as pamonhas, antigamente eram feitas na folha da bananeira. Que é uma delícia, sabe? Tem algumas regiões ainda que eu uso muito pamonha na folha da bananeira. É ideal, melhor do que palha de milho. Você tem que cortar a folha obedecendo alguns critérios, que é o seguinte: você tem que cortar tirando um pouquinho do caule da folha, porque senão essa folha ela racha, ela trinca, ela arrebenta. Então eu vou mostrar como eu corto para as pessoas verem que eu digo que é o cabresto da folha. Tem que cortar, ó. Porque se eu cortar ela não obedecendo isso aqui, ela vai rasgar, ela vai trincar, entendeu? Isso aqui faz com que ela não estraga. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui eu consigo tirar ela bonitinho, ó, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Sem nenhum corte. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá aí, ó. Agora, se eu dobrar ela aqui, ó, ela trincou. E ela não pode trincar, porque ela vai vazar. Então eu vou tirar a segunda parte. Aqui, ó. Ó. Tá? Não tem muito segredo. Não, você tem que saber tirar aqui, ó. Tá? Você tem que obedecer aquilo que eu falei. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui você vai jogar fora, né? Que é o talo. Depois de lavar as folhas, ela aproveita a oportunidade para contar histórias do passado. O que eu estava me lembrando agora, eu sempre lembro que quando a gente tira essas folhas, eu lembro da minha mãe, que ela fazia isso com a gente, quer dizer, as mulheres tinham 15 filhos. E imagina uma mãe cozinhando aqui e a meninada em volta. Então as mães tinham que ser muito criativas. Então eu lembro que minha mãe fazia com a gente, enquanto a gente estava brincando, ela estava trabalhando, a minha mãe fazia uns brinquedos para a gente que chama matraca. Então ela cortava aqui, entendeu? E fazia assim, e fazia aqui. Então uma criança de 2 anos, entendeu? Uma criança de 2 anos, 3 anos, isso aqui para ela é uma distração. Então a minha mãe, a minha avó provavelmente fez com a minha mãe, enquanto ela está produzindo, fazendo alguma receita, porque tudo era feito em casa, ela aí já virava um brinquedinho. Então eu me lembro quando criança de eu brincar disso, entendeu? Aí fazia, imagina 3, 4 meninos para cá, para cá. Então era uma distração, entendeu? Então são as matracas, entendeu? Que é da folha da bananeira, né? Entendeu? Isso era brinquedo de criança de 100 anos atrás. Dando continuidade à receita, coloque numa vasilha com água quente as folhas da bananeira. Mexa e vire do outro lado. Aqui, agora aqui eu já venho pro caldeirão, né, gente? Com uma água fervendo. Agora aqui eu vou virar ela, ó. Agora eu já vou murchar de cá. Próximo passo: coloque as folhas da bananeira em cima de uma pia de mármore ou uma tábua para esfriar. Na vasilha onde colocamos o caldo de cana, manteiga, açúcar, cravo e canela, vamos agora acrescentar as 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou desligar o fogo e vou colocar as farinhas, que vai ser primeiro a farinha de trigo, né? Que são 2 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo são 2 xícaras. O fubá, a gente não tem a medida, como eu falei para vocês.
É o olho nu, vocês vão ter que ver o ponto, porque é um bolinho que você vai enrolar na mão. Se você fizer ele muito, o fubá, você tem que prestar atenção com o fubá. Qualquer coisa que você for fazer com o fubá. Porque o fubá, ele leva um tempo para inchar. Às vezes, quando você põe uma certa quantidade, você acha que está mole. Mas se você der uns 5 minutinhos, que depois incha. Porque o fubá tem essa propriedade, ela é igual farinha. Você põe farinha, você acha que está pouco, de repente, por causa do amido, aquele negócio depois cresce e ele incorpora. Farinha de milho, farinha de mandioca e tal. E as receitas antigas, gente, elas não tinham muitas medidas. É muito difícil hoje, quando eu vou dar uma receita, porque a gente faz ao olho nu. Então a gente aproxima o máximo possível das medidas. É por isso que eu falo para vocês, preste atenção, você tem que prestar atenção no açúcar, você tem que prestar... Qualquer receita você tem que ver. Tem dia que o queijo é mais salgado quando leva queijo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, né? Foi fervido, né? Você percebe que ó, já tá com o cheiro, tá forte aqui do cravo e da canela. Que já soltou, né? Já impregnou todo esse líquido aqui, a garapa com leite, ó. Mexa bastante até a massa ficar no ponto certo. Como eu falei, ainda tá mole, mas vamos dar um tempo pro fubá. Os grumos, que são os carocinhos, né? Ó, aqui você vai amassando, ó. Você viu, ó, parecia que não tava ralo, mas já não tá tão ralo mais. Ó. Por quê? Porque eu tô achando um ponto meio mole. Igual eu falei, aqui vocês vão ter que olhar. Talvez a primeira vez a gente pode até não acertar legal, mas a segunda vez você já corrige o erro. Tá, gente? Como são receitas antigas, as receitas antigas não é como uma receita que você pega aí tudo pesadinho, né? Dosado, não é assim. Aqui, ó, eu não vou pôr mais farinha de trigo, mais fubá. Vendo o ponto dele, ó? Ele é um pontinho mais mole, entendeu? Mas aí, ó. Ele é um pontinho mais molinho, ele é melhor para crescer, tá, gente? Uma coisa muito dura, lógico, tem mais dificuldade para crescer. Então aqui, ó, eu ainda vou pôr o fermento, então vai estar um pontinho bom, ó, tá? Com a massa pronta, seguimos para a próxima etapa. Nessa fase, a dona Thelma revela outro segredo, o uso do fermento em pó na massa. O último ingrediente que eu vou colocar agora aqui é o fermento, tá, gente? Eu vou colocar e vou sovar um pouco, até para desmanchar alguns grumos que provavelmente ficou aí no meio, tá? Uma colher de sopa de pó royal, que eu vou distribuir aqui na massa, ó. Entendeu? E nós vamos sovar. E mão na massa, gente. E nós vamos fazer uma pausa. Vamos para o comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar, continuando a receita do bolinho de senzala, que nós vamos para a segunda etapa. É isso mesmo? Sim, aí na segunda etapa nós vamos que é enrolar e assar, né? Então, daqui a pouco.